Olá, obrigada pela presença, meninas. E estamos aqui então para nos darmos continuação nos nossos estudos que de noite seguem os itens que nós temos, os itens explicativos que ficam na segunda parte dos exercícios. E hoje nós temos o item 13, o que é um milagre, e ele fica depois da lição 340. E para a gente iniciar, então, esse nosso estudo de hoje, como a gente já sempre tem feito, vamos fazer aquele aquietamento. É um momento que a gente baixa a frequência, que a gente respira mais pausadamente, para se concentrar na nossa vontade. E a nossa vontade, nesse momento, é de oferecer o nosso sistema de aprendizagem, nossos canais de aprendizagem, o cérebro, os ouvidos, o entendimento, ao Espírito Santo, para que ele nos ensine, para que ele se revele através dessa lição. Então é isto. E milagres, eu acho que poucas palavras têm assim uma conotação tão diferente no curso quanto no cotidiano. Porque os milagres que a gente vê no cotidiano, tanto no sentido religioso como no dito popular, é quando alguma coisa física tende a acontecer de um jeito e de repente acontece de outra forma. Por exemplo, uma pessoa tá doente, está desenganada e de repente ela sai lá do médico, é dito como um milagre. Ou seja, uma coisa comportamental, uma coisa mensurável aqui no mundo. Ou então alguma coisa que eu não ia atingir, era inalcançável, enfim, aquelas coisas que dentro do sistema do ego nós queremos e não alcançamos e de repente elas vêm a nós por meios que a gente não compreenda, isso o ego tem chamado de milagres. O curso, que é todo um livro, ele se chama um curso em milagres, porque ele é um livro que forma trabalhadores em milagres, ele não tem esta conotação de milagres. Isso que eu acabei de descrever, essa forma comportamental, mensurável de milagres, até pode acontecer como um efeito de um milagre. Até pode acontecer isso também para quem segue o que o curso nos ensina aqui. Mas quando isso acontece, não é esse acontecimento que é o milagre. O milagre é aquilo que determinou que isso aconteça, ou seja, está antes do comportamento. O milagre no curso, ele está na mente. Então, o milagre no curso, ele é uma mudança de mentalidade. É nós mudarmos o sistema de pensamento. Para o curso, todos os pensamentos que vêm do Espírito Santo e que nós aceitamos são pensamentos milagrosos. Por que eles são milagrosos? Porque eles não atendem às leis do ego. Eles não atendem às leis humanas ou às leis desse mundo. Elas estão muito além, elas estão acima. Então, o Espírito Santo ele não depende de tempo, de espaço e nem de leis físicas do mundo dual. Então, por isso que os efeitos dos milagres aqui, sim, pode ser de uma pessoa adoentada e tida como certo que o corpo dela iria, né, se desvanecer, ela pode continuar viva dentro do corpo, pode acontecer, sim. Ou outros tantos, mas não é este o fato que é um milagre. O milagre é a cura da mente que trouxe como efeito esse fato. Então, isso resumidamente eu falei aqui para fazer então uma analogia e uma compreensão do texto dessa página aqui que nós vamos
iniciar agora, então, o que Jesus diz especificamente sobre o que é um milagre. E ele começa que um milagre é uma correção. Mas é uma correção onde? No mundo onde uma coisa está doente e precisa ser saudável? Não, é uma correção na mente, porque o curso todo diz que o mundo é uma projeção, o mundo não é real. O que é real é o projetor, é a mente que projeta, e é ali que está o equívoco. E é ali que precisa acontecer a cura, é ali que precisa acontecer a correção. E quando essa correção acontece na mente, o curso denomina isso de milagre. Esta é a forma de definir o milagre. E ele continua, o milagre, né? Ele não cria e realmente não muda nada. Então, os milagres eles não são voltados especificamente com o objetivo de curar o mundo. Eles não fazem nada aqui. Então, o que eles fazem? Eles apenas olham para a devastação e lembram a mente que o que ela vê é falso. Esta é a correção que o milagre traz. Ele olha para a devastação do mundo, ele olha de volta para aquilo que está me ferindo, para aquilo que eu estou vendo que está errado, e ele lembra a minha mente, eu como mente que estou olhando aquilo que está errado no meu corpo, que está doente no meu corpo, a minha mente olha de volta para isso e diz, isso é falso. Por que isso é falso? Porque o corpo é uma projeção, ele não é o meu ser. E assim ele desfaz o erro, mas não tenta ir além da percepção, nem superar a função do perdão. Qual é a função do perdão, então? O desfazer em si do que é falso é função do perdão. O milagre é aquilo que acontece no pós-perdão, a maneira como o perdão se manifesta, como ele se mostra aqui. O resultado que o perdão mostra aqui no mundo físico, isto então é um milagre. Mas o milagre, por que ele, como ele diz aqui, ele não vai além da percepção? Lembrando sempre que na metafísica do curso nós aprendemos, no céu só há conhecimento, não há percepção. Não há nada a ser percebido porque tudo é conhecido. Então, se no céu não há percepção, no céu também não há erro, porque tudo é conhecimento. Se não há erro, não precisa correção. Se não precisa correção, não precisa milagre. Então, no céu não há milagres, porque tudo que é pensado é criado instantaneamente. Não há espaço para correção. Então, não há espaço para milagres. Mas no nosso sonho aqui de separados de Deus, aqui eles são aquilo que vai nos motivar a continuar a levar a nossa mente à correção. Então, aqui, na nossa experiência como figuras aqui da Terra, nós precisamos sim dos milagres. E o milagre, então, ele é muito bem-vindo. E, continuando aqui, assim permanece nos limites do tempo. Por tudo que eu já falei, né? Os milagres são só para nós aqui. Deus desconhece os milagres, mas a resposta que ele deu a nós, que é o Espírito Santo, quando nós acreditamos na ideia de separação, o Espírito Santo sabe que nós ainda precisamos de milagres para mudar o nosso pensamento, a nossa mente. Então, por isso que o milagre é só referente aqui ao sonho. No entanto, o milagre, ele prepara o caminho para a volta da intemporalidade e do despertar do amor, pois o medo tem que desaparecer com o gentil remédio que ele traz. Então, o milagre, ele é uma contraparte para o medo. O ego nos deu o medo. Por quê? Pela velha história de que o ego precisa do medo para se retroalimentar e continuar existindo. Qual é a contraparte? O que o Espírito Santo nos oferece em lugar do medo? O milagre. O milagre restaura a nossa mente no lugar e quando ela está restaurada, quando ela está curada, ela age através de milagres. Ela se manifesta por milagres. As pessoas iluminadas, elas se manifestam por milagres.
O que era Jesus há 2000 anos atrás caminhando aqui? Ou quando ele estava iluminado? Os milagres ele os fazia naturalmente pela forma de pensar dele. Então, qualquer pessoa que tenha a sua mente corrigida, o pensamento dela é tão lúcido, é tão claro, é tão verdadeiro, é tão em alinhamento com os pensamentos de Deus, que ela só consegue se manifestar por milagres. Então, tudo que vem da mentalidade do Espírito Santo é milagroso. E nisso também, então, cura o medo. Por isso que o milagre é aqui na ilusão, mas o objetivo dele é que a gente possa deixar a ilusão, possa ir novamente para o conhecimento. O milagre contém a dádiva da graça, pois é dado e recebido como um só. Lembra-se que na metafísica do curso também, as leis de Deus, as leis do amor, é que tudo que é dado é recebido ao mesmo tempo. Tudo que eu dou, eu recebo. Tudo que eu tenho, eu sou. Então, nas leis de Deus, não existe duas coisas. Não existe o início, o fim. Não existe o dual. Não existe o alto e o baixo. Então, o milagre, ele traz essa graça do reflexo das leis de Deus, das leis do céu. Embora seja direcionado para a ilusão, ele pertence para nós aqui. E assim ilustra a lei da verdade que o mundo não obedece porque falha inteiramente em compreender os seus caminhos. O mundo, ele obedece leis que estão de cabeça para baixo. O mundo obedece leis que Deus desconhece. Deus não conhece uma lei onde o que eu dou eu fico sem. Deus não conhece uma lei que tenha início e fim. Então, o milagre, ele segue as leis da verdade, ele segue as leis do céu. Ele é um reflexo perfeito do céu. Como ele continua aqui, o milagre inverte a percepção que antes estava de cabeça para baixo e assim acaba com as estranhas distorções ali manifestadas. Tudo aqui no mundo, tudo que segue o ego, na concepção do Espírito Santo, está de cabeça para baixo, está invertido. É uma paródia das leis de Deus. E o milagre, então, ele se mostra o oposto das coisas aqui do mundo. Por isso que ele não segue as leis da física. Por isso que ele, ao se manifestar, ele está totalmente livre de qualquer lei daqui. Por isso que ele pode sim fazer coisas que o mundo não entende, que o mundo não diz, puxa, tem que ter alguma força superior. Isso contrai as leis da física. Então ele coloca tudo no seu prumo certo, de cabeça para cima novamente. Agora a percepção está aberta para a verdade. Agora vê-se o perdão justificado. Ontem, na nossa aula de ontem, a gente ainda viu que a raiva nunca é justificada. Então, quando a gente olha com uma mente milagrosa de volta para aquele caso específico que está nos machucando, o que acontece? Se a gente olha com a mente milagrosa, ou seja, com a mente do Espírito Santo, a nossa mente vai ver que só o perdão se cabe ali, só ele se justifica. E essa percepção, então, é uma percepção que está em acordo com o conhecimento de Deus. Por isso que Deus, quando a nossa percepção estiver 100% corrigida, Deus dará o último passo. Deus dará esse passo de nos elevar de novo da percepção ao conhecimento. Esse último passo é de Deus e uma percepção curada, uma percepção que é só do Espírito Santo, ela pode facilmente ser transferida para o conhecimento. E o trabalhador de milagres, então, ele tem essa função
de trazer essa mentalidade para o cotidiano, para o nosso tomador de decisões decidir viver através dessa mente e não do ego. São essas duas escolhas que nós temos: milagres com o Espírito Santo ou o ego, a dor, o sofrimento, a dualidade do ego. O perdão é o lar dos milagres. Sim, isso a gente já disse, né? O que vai então alavancar para que o milagre se manifeste, para que o efeito do milagre se manifeste na mente? O perdão. O perdão, como o curso ensina aqui. O que é o perdão que o curso ensina? Eu olhar de volta para aquilo que está me machucando, o meu caso específico, seja ele qual for, assumir a autoria sozinha por ele e entregá-lo imediatamente ao Espírito Santo. Por que entregar para o Espírito Santo? Porque a correção está com ele. O que o Espírito Santo faz? Ele, ao olhar para aquilo, ele, o que é verdadeiro, ele, na sua luz, ele devolve para nós, e o que é falso simplesmente se desvanece. E aí, como que isso volta para nós? No nosso entendimento do mundo aqui, isso volta em forma de milagres, porque nós não compreendemos como que uma situação que foi feita para nos ferir, agora simplesmente se desvanece, simplesmente se resolve. Simplesmente o que era dor agora é um testemunho de paz. Então, isso são os efeitos do milagre. Os olhos de Cristo os enviam a tudo o que contemplam em misericórdia e amor. Então, os olhos de Cristo, a mentalidade certa, ela envia os milagres a tudo, a cada situação. Não existe nada que nós não possamos entregar ao Espírito Santo que ele não tenha um milagre para nos mostrar. No texto, Jesus nos diz assim: atrás de cada perdão, atrás de cada ato perdoado, tem um milagre. E isso é certo. Tudo que nós permitimos nos levar na nossa mente ao perdão, no espaço que fica vazio, onde estava aquele programa do ego, quando isso se desvanece pela luz do Espírito Santo, naquele espaço vazio, ele não fica vazio. Um milagre toma conta desse espaço. Então, nós podemos trocar cada ato do ego por um milagre. Isso é o que Jesus está nos oferecendo. É isso que ele está nos dizendo nesse curso. E ele nos pede tantas e tantas vezes: será que é tão difícil assim vocês compreenderem que vocês seriam muito mais felizes trabalhando com milagres ao invés de com o sofrimento, com a dor? Então, esta é a mensagem do curso. Mas continuando aqui então no texto literalmente, a percepção está corrigida à sua vista e o que pretendia amaldiçoar veio para abençoar. Pode parecer forte esse termo aqui, o que veio para amaldiçoar, mas tudo no ego vem para amaldiçoar. Por quê? Porque o ego é a própria insanidade e é uma fuga e é uma oposição. O ego é a oposição a Deus literalmente. E então, o que um opositor que está em guerra faz? Ele abençoa? Não, ele amaldiçoa. Então, tudo aqui no mundo, dentro do ego, por mais que algumas coisas possam parecer belas e boas e bonitas e alegres, devido à sua natureza do ego, ela mais cedo ou mais tarde vai se manifestar em forma de maldição. E o que o milagre faz? Nessa mesma situação, ou com essa mesma coisa amaldiçoada, ele é a bênção, ele abençoa. Por que ele abençoa? Se é uma ilusão. É uma ilusão, não precisaria abençoar? Precisa, por quê? Porque é um Filho Santo de Deus que pensou essa ilusão. E no texto Jesus diz: Deus honrou as criações equivocadas do Filho porque ele as pensou. Porque o Filho acredita nelas, por isso que Deus honrou. E como é que ele honrou?
enviando o Espírito Santo para abençoá-las. Então, nós temos agora nós sempre tivemos, mas agora ficamos mais cientes ainda que toda a bênção que existe aqui no mundo vem do Espírito Santo, vem de uma mentalidade milagrosa. E dessa mentalidade do Espírito Santo, em contraparte ao ego, é que vem os milagres. Como ele diz aqui, cada lírio de perdão oferece ao mundo inteiro o silencioso milagre do amor. Cada perdãozinho pequeno fajuto que eu pratico, que eu acho que não é nada, oferece ao mundo inteiro mais amor. Por isso que nós somos salvadores do mundo, literalmente. Como nós temos um colega estudante do curso que sempre diz assim, o Prêmio Nobel da Paz não deveria ser dado para cientistas proeminentes, deveria ser dado para os perdoadores verdadeiros, porque são eles que trazem literalmente a paz para o mundo, os perdoadores. E a cada então, ao lírio do perdão, é uma linguagem poética de Jesus. A cada é depositado diante do Verbo de Deus, e cada é depositado diante do Verbo de Deus sobre o altar universal do Criador e da criação, à luz da pureza perfeita e da alegria sem fim. Então, é uma dádiva. Cada troca de um sonho de doença que nós permitimos que uma mentalidade milagrosa olhe de volta, nós estamos trazendo para o altar de Deus, oferecendo uma dádiva que traz luz e pureza para nós e para todos. O milagre é inicialmente aceito com base na fé, porque pedi-lo significa que a mente está preparada para conceber aquilo que não pode ver e que não compreende. Porque, sim, isso aqui é porque que eu já falei antes, né? Nós não compreendemos aqui o milagre. Por quê? Porque ele não obedece às leis do ego, as leis de pós-separação. Eles não obedecem às leis físicas. Então, nós simplesmente a nossa mente, que ainda está tão limitada às leis desse mundo, ela não consegue compreender a grandiosidade que é essa mente de Cristo que não tem limites, que não precisa obedecer a nenhuma lei. Então, nós não compreendemos o milagre. Mas como que vamos fazer, então, se nós não compreendemos? E a gente sempre aprendeu aqui que o curso é racional, que o curso é razão. Então, Jesus tem uma saída para isso. E ele diz, pratiquem o milagre pela fé que vocês têm em mim. Acreditem em mim. Façam. Vocês acreditam no Espírito Santo? Provem ele. Façam a entrega do pensamento, mesmo que vocês não acreditem totalmente, mas alguma coisa, ele sabe que nós temos uma mente certa. Então, ele chama isso, alguma coisa dentro de vocês acredita. Então, pratiquem baseados na fé. E a fé vai nos comprovar que o milagre é real, que ele é muito mais palpável do que aquilo que o ego estava nos mostrando. Então, por isso que o milagre, inicialmente, ele é aceito com base na fé. Nós não compreendemos, mas basta praticar para recebê-lo. E o que nos vai comprovar que o que eu estou falando, que o que o curso está falando é certo, é justamente o resultado. Se não praticar, não vai saber nunca. Então, só existe uma maneira de saber que o milagre é real, que ele está ao nosso alcance e que não existe um único caso específico, não existe uma única solução que por detrás do perdão não venha o milagre. Mas isso nós só vamos saber se nós praticar. Se nós vamos ficar na dúvida, vai funcionar ou não vai? Vai ou não vai? E ficar só nisso e não der o próximo passo, que é entregar então o meu pensamento para o Espírito Santo e acreditar nisso, nem que seja por uma fração de segundos,
Se eu não, por que eu preciso acreditar? Para querer entregar. Porque se eu não acreditar nem sequer por uma fração de segundos, eu não vou querer entregar. E mesmo se a minha dúvida ainda é tão grande, Jesus diz assim, acredita em mim, então eu sei que tu não pode confiar contigo mesmo, né? Porque o ego está muito empregado na nossa mente. Mas Jesus diz, mas eu não tenho mais ego. Então, eu acredito em ti 100%. Eu acredito em ti totalmente. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus conhece a nossa mente certa. E Ele está em comunicação direta apenas com a nossa mente certa. Porque Ele não tem mais ego. Então, Ele não se comunica com o nosso ego. Ele se comunica com a nossa mente certa. E então, para nós que ainda temos tantas dúvidas ou tanto medo das coisas do ego, nós não precisamos fazer sozinho a coisa. Jesus já fez. E agora nós podemos nos apoiar nele. Nós podemos nos apoiar na certeza dele. Porque a certeza dele é 100%. Então, o milagre, nós podemos voltar a nossa mente em nome de Jesus. Ele pede que a gente faça isso. E ele diz, isso não é um pedido vão. Eu não vou deixar de responder ao menor aceno de boa vontade que você me deixe. E o Espírito Santo também. Então, nós aceitamos pela fé, mas se ainda nem assim acreditamos, podemos nos apoiar na fé em Jesus e pedir para Ele nos ajudar a entregar nosso pensamento ao Espírito Santo. E certamente Jesus e o Espírito Santo não nos deixarão sem manifestar um milagre em troca daquilo que a gente ofereceu. Em cima daquele caso específico de dor que passou a ser a nossa dádiva diante de Deus. Como ele continua, mas a fé trará as suas testemunhas para demonstrar que se baseou em algo que realmente existe. Então, a gente aprendeu na metafísica aqui que o ego não existe. Mas dentro da nossa mentalidade, porque nós acreditamos nele, para nós ele existe. E se para nós existe, o milagre também existe, embora ele não exista no céu. Aqui ele existe, e ele é palpável, ele está ao alcance da mão. Basta então a gente oferecer o caso de dor, o caso específico, pensar no caso e pensar nessa vontade de entregar ao Espírito Santo, e ele, em troca, oferece o milagre. E assim, o milagre justificará a tua fé nele e mostrará que se baseou no mundo mais real do que aquele que vias antes, um mundo redimido daquilo que pensavas que existe. Esse mundo que o milagre mostra, em vários lugares também no texto, Jesus chama ele de mundo real ou sonho feliz. Ou então também de antessala do céu. Ele está antes da porta do céu. O que é isso? No início, hoje, eu falei que Deus dará o último passo. Quando que Deus consegue nos alcançar? Quando nós estamos neste mundo real, ou nesse sonho feliz, ou nessa antessala. E o milagre, então, ele nos deixa neste lugar, vamos chamar assim, que não é um lugar físico, é um lugar na mente. Ele nos deixa na paz na mente, e quem atinge isso, ou quem tem já uma experiência que seja do perdão, ele já não duvida mais do milagre. Porque ele sabe que o milagre é muito mais real do que os sonhos aqui do ego, que tanto nos ferem. Os milagres caem como gotas de chuva regeneradora do céu sobre um mundo seco e poeirento, aonde criaturas famintas e sedentas vêm para morrer. Que, de novo, que descrição perfeita do mundo de Jesus para o mundo, né? O que é o mundo? A gente olha para a pobreza, olha para
tantas crianças, adultos sem comida, onde uns poucos têm demais, outros né, não têm nada, onde o mais forte vence o mais fraco, tanto na natureza como no ser humano. Então a gente vê tanta injustiça aqui. E que outra maneira de descrever isso como um lugar seco e poeirento, onde criaturas famintas e sedentas vêm para morrer. Então, qual é o remédio para elas? Os milagres. É isso que traz a esperança de volta, que traz a alegria, que traz a cura, que traz de novo o sonho feliz ou o mundo perfeito, o mundo redimido. Agora, essas criaturas, como ele falou aqui, que vieram famintas, agora elas têm água. Agora o mundo está verde e em toda parte surgem sinais de vida para mostrar que o que nasceu nunca pode morrer, pois o que tem vida tem imortalidade. Sim, o sonho feliz, o mundo real, nele não há morte. Então, como que ele acaba? Ele se transfere em céu. Ele não acaba. Ele simplesmente é transportado, transferido. É onde como Jesus diz, é um curto espaço ainda de tempo onde o próprio Deus nos alcança. Então, esta é a meta dos milagres, nos deixar nesse lugar que é mental, que não é físico, é um lugar de paz, e nessa paz é que a salvação, a iluminação, o retorno ao reconhecimento de quem nós somos acontece. Isso foi então uma descrição dos milagres que Jesus tem. Lá no início do curso nós temos os 50 princípios dos milagres, se alguém quiser ver, eu acho que o ano que vem a gente também vai dar uma estudada, como que eles são regidos mais especificamente, mas eu queria ainda acrescentar a esse estudo de hoje, dos milagres, um parágrafo sobre os milagres que Jesus coloca lá no início do texto. Lá no capítulo 1, no 2, Revelação, Tempo e Milagres, eu tenho aqui na página 8, no meu livro, lá no texto, lá bem aqui no início, no capítulo 1, no 2, onde ele fala Revelação, Tempo e Milagres, lá no final, no último parágrafo, no 6, que ele fala agora da finalidade do milagre. A gente viu o que é um milagre e eu acredito que ainda vai completar mais essa nossa jornada de estudos aqui sobre o milagre, se nós vermos então o porquê da gente ter milagres, assim, qual é o propósito dentro dos milagres. Então, se vocês abriram aqui, podem acompanhar lá no 1, 2, no parágrafo 6, o último parágrafo. O milagre minimiza a necessidade de tempo. Lembrando, então, que na metafísica do curso, na verdade é que tudo já aconteceu. Nós estamos revivendo mentalmente um sonho que já acabou. Como Jesus diz, esse mundo já acabou. Mas nós estamos apenas revivendo a cada hora, a cada minuto, a cada segundo e a cada fração de segundo esse único instante onde tudo pareceu acontecer. E dentro desse único instante, de dentro do instante, nós criamos o tempo e o espaço para parecer uma enormidade, uma infinidade, bilhões e bilhões de anos e eras. Então, o que o milagre dentro desse sonho, já que o milagre não é do céu, ele é para ajudar dentro desse sonho, o que ele faz? Então, o propósito dele não é nos dar uma boa vida aqui, ele é nos economizar tempo. Não que isso não aconteça através do melhoramento de vida. Eu estou dizendo que isso não é o propósito, isso é o efeito. Isso é o efeito natural, quando o propósito
do milagre é encurtar tempo, trazer a nossa mente para mais perto do instante onde ela já despertou. Então, o milagre ele minimiza a necessidade de tempo. No plano longitudinal ou horizontal, ou seja, no nosso plano aqui dentro do ego, que é composto de eras, de milênios, séculos, décadas, anos, meses, dias, horas, etc., etc., dentro desse plano, o reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. Ou seja, até nós descobrir que nós somos uma somente, isso parece quase um tempo interminável dentro do sonho. Contudo, o milagre acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para a vertical. O que é isso? A nossa experiência aqui, física, ela é num nível aqui horizontal, num nível que nós, seres da mesma ordem, acreditamos no tempo e no espaço. Quando ele diz que o milagre ele não obedece às leis físicas, ele faz uma simbologia de que o milagre obedece às leis do Espírito Santo, ou seja, às leis do céu. Então, o vertical, não horizontal. E isso introduz um intervalo do qual ambos, tanto o doador como quem recebe, emergem mais adiante do tempo do que teriam estado de outra forma. Esta, então, é a mesma descrição do propósito do perdão. O que o perdão, o que cada perdão faz por nós? Quando Jesus, tantas vezes no livro do exercício, diz que a cada vez que praticardes esse exercício de perdão, 1000 anos são economizados. Claro, está falando de forma simbólica, pode ser muito mais, né, do que isso, ou menos, não é o mensurável, mas é a mesma coisa que o milagre faz. Ele encurta o tempo. Isso que nós viveríamos se nós continuássemos apenas com a mente ligada ao ego, nós não precisamos reviver e reviver e reviver a mesma situação até chegar naquele instante que nós finalmente despertamos. Nós podemos colapsar esse tempo. Então, o milagre tem, então, a propriedade única de abolir o tempo na medida em que torna desnecessário o intervalo de tempo que atravessa. Então, o que o milagre faz? Ele pula um intervalo de tempo para onde eu já aceitei a correção do Espírito Santo. Só que dentro de uma, vamos dizer, da linearidade do ego, de repente eu levei, né, tantos anos para praticar esse perdão. O milagre encurta esse tempo, faz com que isso aconteça agora. Como que isso acontece? Jesus diz adiante: o tempo e espaço é por conta minha, eu rearranjo, isso não é com vocês. Então ele encurta esse tempo, não há relação entre o tempo que leva um milagre e o tempo que ele cobre. Sim, o milagre, o pensamento, pode levar uma fração de segundos, mas ele pode cobrir milhões de anos. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Faz isso através do reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, na qual o milagre se baseia. Então, o milagre sempre reconhece a mente certa, tanto aquele que está oferecendo o milagre, como de quem está recebendo. Quem está recebendo geralmente nem sequer está ciente disso, porque se ele estivesse, ele já nem precisaria mais cura, ele já estaria curado. Mas aquele que oferece, pelo menos por um instante, precisa estar na mente certa para invocar esse pensamento do milagre, para oferecer esse milagre. E o milagre sempre reconhece a mentalidade una dos dois. Ele reconhece que o Espírito Santo que está na mente daquele que oferece o milagre é o mesmo Espírito Santo que está na mente de quem recebe. Não existem dois Espíritos Santos. O Espírito Santo é o mesmo Espírito que está em tudo. E isso nós temos em comum. E o milagre reconhece isso.
o milagre em curto tempo, colapsando-o, assim eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. Então, não é só uma sequência temporal, né, dessa existência aqui, dessa vida aqui. Então, com isso aqui eu concluo. O milagre, a gente viu, então, o que é um milagre e o porquê de Jesus fazer tanta questão que tenha trabalhadores de milagres. Porque nós estamos sedentos, nós estamos num mundo que está cansado e que está ferido, que está com fome, nós estamos fracos e sedentos dentro do ego. E o milagre é o primeiro instrumento que nós temos diretamente na nossa mão aqui para nos ajudar. E ele vem através do quê? Ele vem naturalmente através da nossa mente certa, da mente do Espírito Santo que habita em nós. Então, isso é mais um chamado para a gente praticar o perdão, porque é o perdão que, como Jesus o descreve, que faz nosso tomador de decisões parar por um instante de pensar com o ego e sim pensar com o Espírito Santo. E quando ele pensa com o Espírito Santo, o resultado natural disso já é um milagre. Já automaticamente vem os milagres. Então, isso nós tínhamos sobre os milagres. Gostaria então que vocês agora se tornassem participativas ativas, né? De falar também, de me dar um descanso. E vamos lá. Alguma dúvida, sobre a prática do milagre, sobre o papel dele? Ou algum compartilhamento de uma lembrança de, puxa, eu pratiquei o perdão e sim, a paz que me veio fez com que as coisas se resolvessem milagrosamente. Wing, quando você falou lá logo no início, né, que o que a mente vê é falso, né? A mente do ego vê é falsa. Quer Eu dizer, o lembrei, Espírito Santo vê o falso, sim. eu lembrei, mas assim, uma coisa que aconteceu comigo ontem, nossa, me veio assim na mente na hora. Porque eu passei em frente de uma casa aqui na minha rua e eu sou aquela protetora animal, sabe? Que não pode ver um gato, um cachorro ali, que eu já, né? Então, enfim, aí eu passei e vi um cachorro que eu já conheço, né? O pessoal não deixa de entrar em casa, enfim, é um certo descaso com o cachorro. E ele estava visivelmente mal, assim, chorava. Ele chorava, olhando para uma porta fechada, né? E ele chorava, assim, muito sentido, né? E eu passei bem nessa hora, né? Vi aquele cachorro chorando, eu quase já ia chorando junto, sabe? Aí eu lembrei. Eu falo em terceira pessoa comigo, sabe? Sim. Uhum. Isso é falso. É a sua mente que quer ver isso. Não é verdade. Corrigir isso. Eu passei, né? Beleza. Aí eu voltei dali uns 20 minutos, o cachorrinho tava deitadinho lá de boa, sabe? Sem chorar, sem. Aí eu falei, gente, E nem poderia ser de outra forma. Eu já tive pois várias experiências assim mesmo de passar no comércio, de pegar conversa de pessoas que eu nem conheço, mas sabe quando a gente pega aquele rabo de conversa e vê que a pessoa está sofrendo ou alguma tragédia e eu só mentalmente entregar para o Espírito Santo, não a ela separada de mim, mas eu comumente me lembrar que o que eu vejo aqui é falso, como tu fez também, mas que sim, eu fiz, eu posso agora entregar para o Espírito Santo isso. E retornar depois, casualmente, cruzar e ver uma situação totalmente nova.
que já diversas vezes onde parecia que havia lástima, às vezes já me aconteceu até de sentir que era uma situação trágica e depois ver as pessoas ali como se elas estavam antes apenas fazendo um teatrinho e eu que não entendi, tá? Na verdade estavam se divertindo. Ai, É gente, é lindo impressionante sim, demais. como funciona. Agora, sobre o texto, né, que nós Hum? lemos hoje, o que é o milagre, gente, não tem como não falar daquela metáfora final lá, né? Pelo amor de Deus. Coisa linda aquilo, né? Né? Que É para consolo, né? decorar. Aquele último parágrafo, que é uma metáfora do começo ao fim, é para decorar. É tão lindo, né? Ele comparar o mundo, né, com o É, né? deserto, com a sede, né? Aí você vê isso no mundo, né? A sede que as pessoas têm, né, do milagre. Só A que elas gente, não sabem. sim, a gente E vê aí esse deserto. aí você se cura e meio e cura a E o pessoa mundo também. cura junto, o mundo fica verde de novo, né? Não, é muito lindo É, você ver escrito ali, de uma forma tão linda, uma coisa que você já experiencia. é verdade. Eu também achei bem, assim, bem tocante, né? Bem a comparação que ele faz, assim, mas tão esclarecedora, né? É tão fácil e às vezes a gente é que complica, né? Como a gente sempre diz, forem tantos, né, tantos milhares de anos acreditando num ego, como que a gente, de um instante para o outro, a gente vai largar desse pensamento? Como ele diz, por isso que Jesus diz lá no início do texto que agora o mais prático para nós é milagres. Nós precisamos de milagres para convencer a nossa mente que aquilo que nós estamos vendo não é real. Como tu viu, Marta, ali do cãozinho, como é que Jesus vai te convencer que o Espírito Santo está te dizendo que a dor não é real? O senso de vida é real, mas a dor não é real. Como que ele vai te provar isso? Por um milagre. Então, para nós agora, de imediato, o que nós precisamos são os milagres. Por isso que isso aqui se chama um curso em milagres. Não é nem sequer um curso em amor, eu não tenho nada contra o curso de amor. Mas o curso de amor já é um pós, quando a gente já, né, o que já está de boa, porque o amor nós somos, nós não precisamos buscar, nós temos que buscar aquilo que está ocultando o amor. E como é que a gente vai acreditar que aquilo que está ocultando pode ser desfeito? Se nós fizemos a prova praticamente de tudo. Dentro do mundo, das leis físicas, fizemos a prova de tudo. Aqui, dentro do mundo, não tem como, por exemplo, evitar a morte, né? Ninguém, por mais rico que seja, conseguiu isso. Mas nós podemos, sim, provar que o mundo não é real com os milagres. E é tão bom falar disso, né, Ingrid? Você vê, eu já estava pensando que eu vou ver essa aula de novo, entendeu? Porque é tão lindo, né? Que, sei, eu gosto de falar disso, eu gosto de viver isso, sabe? Não sei. Eu vejo o pessoal estudando um curso de amor também, né? E eu li bastante, inclusive, eu li uma matéria lá sobre o curso de amor quando saiu, do Dr. Robert Rosenthal, ele é lá da Fundação pela Paz. Sim, ele é lá. E ele fala, se o curso em milagres você já entende ele completamente, tudo bem ler um curso de amor, mas não com sequência do curso em milagres, porque não é. Mas se você ainda tem dificuldade de entender a metafísica do curso, não leia, porque pode te confundir. E aí eu levei isso bastante a sério. E o curso, para mim, ele não se esgota, sabe? Parece que todo dia eu leio, e é novo, e é novo, e é novo. Eu sempre vejo alguma coisa nova, né? Então, gente, não se esgota.
para mim. Não sei se é assim para todo mundo, né? Para mim é assim também, porque ele nos deixa lá na antessala do céu, lá na mente certa, lá com o Espírito Santo, nas mãos do Espírito Santo. E quando nós estamos lá, o que aqui dentro do mundo ainda há a ser feito? Nada, não há mais nada a ser estudado. Então, o curso nos leva a tudo. A fase mas ele final é assim, aqui. Fala, Ivete. mas assim, ó, tu não consegue dizer assim, ó, acabei de estudar o curso em milagres. Eu acho que sim, não é a parte física, não é? Exato, é como se tu tivesse, que nem disse a Marta, né? Posso ler hoje, amanhã eu leio de novo, eu assisto alguma coisa, amanhã eu vou assistir essa aula e vai vir mais coisas assim, mais situações, né? Isso que eu digo. O Espírito Santo nos revelando sempre mais em cima do mesmo curso. Exato. Aquilo que estamos prontos já a aprender. Por isso também é uma obra genial, é uma obra que realmente não poderia ser escrito por humano, né? Por alguém que ainda está contaminado com o ego. Impossível. Impossível. Tem que ser um Jesus mesmo. Esses encontros, nossa, gente, como eu gosto. Eu também. Que bom. Eu também. Bom, nossa. eu então como anfitriã aqui, nossa, que honra. Ansiosa. Que eu honra. fico esperando ansiosa. É verdade. Obrigado. Olha, meu que Deus. honra poder compartilhar com vocês. E a gente, é que nem eu digo que nem a Marta, eu fico esperando, né? É sagrado, é sagrado. É muito bom, gente. Compartilhar. Esse compartilhar que a gente pode aqui trazer, e uma dizer, olha, que nem a Marta falou da experiência do cachorro, ou disso, daquilo, isso que engrandece, que ajuda, que fortalece, né? Sim. Isso, ativa a vontade na outra pessoa também de praticar também. E nós precisamos nos ajudar um ao outro, apoiar um ao outro. Jesus lá no Urtexto, ainda essa semana eu estava lendo, ele disse para Ellen, para o Bill, além de anotarem, para eles ensinar o curso, diz que utilidade tem o curso para mim ou para vocês se vocês não passarem ele adiante, né? Fica umas palavras restritas ali. É a mesma história daquela máxima conhecida que valor tem uma moeda de ouro no fundo do oceano. Então, que valor tem para nós se a gente não compartilhar, se a gente não, né, se a gente tem essa experiência e funcionou para a gente e a gente não compartilhar essa experiência, ela se desvanece se ela não for útil para outra pessoa também, para mais gente. É que nenhum saber, nenhum saber, nenhum conhecimento é útil se você guarda ele para ti. Exato. Enquanto você não compartilha, ele fica pequeno, enquanto você não. Exato, não tem por que você ter um saber e guardar ele. Para que serve, né? Então, por isso que a gente tem uma gratidão tão grande contigo, que você partilha. E isso vem das leis de Deus. Eu só tenho o que eu dou, né? Como que eu vou ter isso aqui do curso ou essa ferramenta do milagre na minha mão? Como que eu vou lembrar disso se eu não dou isso, né? E como que eu vou dar também se eu não tenho a quem dar? Por isso, minha gratidão a vocês. É isso então para hoje. Alguém quer mais alguma coisa? Não, bem tranquilo. Muito boa aula. Nossa Senhora. Encerrar aqui agradecendo, né, a Jesus, sempre ao Espírito Santo que a gente sente ele, né, nos acompanhando nas aulas, na aprendizagem. E então desejando uma boa noite, até semana que vem. Boa noite.